em Gênesis, vendo que Deus criou o homem e as suas características, a mulher e as suas características, para que os dois juntos refletissem a imagem dele aqui, fossem o representante dele aqui, nesse mundo. E que quando existe uma representação, cada um no seu papel, cada um nas suas características, Deus é representado. E é verdade, acho que foi a Adriana que escreveu, que fazer o lar ser um pedaço do céu é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil, mas uma tarefa possível. E a gente precisa, como eu falei, a gente está na hora de parar e rever muita coisa. Porque eu não sei se vocês olham e se vocês conseguem falar assim, deu errado, tem coisa errada, esse mundo tem alguma coisa fora de ordem que a gente precisa retomar no andamento das coisas. E eu acho esse tema, eu não sei se alguém aqui tem a revista, se alguém tem um livro, se vocês deram uma olhada, se vocês têm. O capítulo dessa semana é o grito das crianças. E para mim esse tema, eu não sei se vocês leram e viram alguma coisa, mas a gente vai falar um pouco sobre ele. E ele é um capítulo muito forte e que nós precisamos parar e ver se nós somos sensíveis ao grito das crianças. Para ver se nós somos, e nós somos o quanto nós somos sensíveis a esse grito. Se esse grito, ele chega no nosso coração, se ele chega na nossa alma, se ele chega no nosso estômago e ele nos leva a tomar decisões. Olhar, eu gosto muito de uma frase que ela é muito legal, é uma frase simples, mas ela diz o seguinte: pense globalmente, haja localmente. Eu preciso, quando eu estou lidando com um assunto desse, olhar de forma geral o que está acontecendo, qual é a realidade que nós estamos encontrando e olhar globalmente e olhar localmente também, porque muitas vezes, Jaque, você falou que você mora fora, né? Onde você mora? Eu moro no Canadá. A Jaque mora no Canadá. Eu sei que um problema que ela enfrenta com certeza é o frio, mas com certeza tem outros problemas que ela enfrenta lá que eu em Praia Grande, São Paulo, não enfrento, que talvez você no Rio enfrente um outro, você em Rio Preto enfrente outros e nas outras cidades que estiverem aqui. Eu sei que tem gente até do Chile que está fazendo o treinamento com a gente. Então, nós precisamos olhar se nós estamos sendo sensíveis ao grito das crianças. E eu queria, por isso que eu pedi para você deixar o seu microfone aberto, que você me falasse, quando você para e você olha ao seu redor, se você faz isso, se você não faz, o meu desafio para você é faça isso. Talvez no seu bairro, talvez na sua comunidade, talvez no meio que você convive. Se você faz parte, se você trabalha, está envolvido com o trabalho na fase, por exemplo, a realidade dali. E você me fale quais são os maiores problemas que nós vemos hoje na sociedade. Pode falar isso, o microfone está aberto, pode começar a me falar quando você olha ao seu redor, quais são os maiores problemas que a gente encontra hoje. Daniela, boa noite, meninas. Eu sou professora e um dos maiores problemas que eu vejo no meu cotidiano
é a inversão de valores, que a gente tem essa dificuldade, porque as crianças, a gente está falando aí das crianças, né? Elas estão vindo com os valores completamente deturpados e a gente, que já tem uma idade um pouquinho maior, a gente foi criado de uma forma e a gente vai precisar se reinventar, né? Para tentar reduzir esses danos ou reparar. E eu acho que um dos maiores desafios nossos é esse. Inversão de valores, fato. Um fato que atrapalha na estrutura que segue, né? O que mais, gente? A Rosana. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Tudo bom, pai? Tem muitas coisas mesmo. Mas eu acho que uma das mais graves em relação à família e principalmente às crianças é a falta de amor. No geral, assim, vejo pessoas casadas que não desejam ter filhos por N motivos, assim, mas um dos principais porque acha que dá muito trabalho. Quando pensa, aqui em casa nós temos 3 filhas e já falam, tipo, como que vocês dão conta de 3 filhos, tipo, como se fosse uma coisa muito absurda ter 3 filhos. E quem tem, a maioria dos que tem na sociedade não ama, não cuida, não olha para a criança mesmo. Parece que tem só por status, entendeu? Assim, eu vi o modo geral falando, né? Não tem amor mesmo, não tem aquela vontade de ter e de cuidar e de gastar tempo, e estar junto, por amor. Legal. Troca de valores, falta de amor, o que mais? Uma pessoa compartilhou aqui no chat com a gente, aqui onde eu moro tem muitas dificuldades, famílias desajustadas, crianças e adolescentes sem exemplo. Uhum. Obrigada, Jaque. É verdade, isso é fato. É o que falaram no chat, as famílias desestruturadas. É o que eu vivencio no meu trabalho, né? E também aqui no meu bairro com as crianças que eu conheço. Então, muitos problemas dentro de casa, a família desestruturada emocionalmente, espiritualmente, e isso vai afetando as crianças e elas mesmo não têm os valores, né, do que é o certo, o que é o errado, estão completamente perdidas. Drogas é um problema? O que mais? Certeza. Olá, eu sou a Aline. Eu queria comentar que uma das coisas que eu vejo bastante aqui na minha realidade é a sexualização das crianças, assim, a perda da inocência. Crianças muito novas entendem piadas que, tipo, eu na idade delas jamais entenderiam. E eu acho isso muito triste. É um problema porque elas, sabe, não combina, não tem nada a ver com a idade. É uma coisa que me choca, inclusive. Muito bom. Muito bom não, né? Muito ruim, mas é bem verdade o que você está falando. Pode falar. Elane, eu acho que a falta de referências, né? Então, assim, completando o que as meninas já falaram, essa questão de valores, porque você, como ela colocou nessa questão da sexualidade, eles aprendem muita coisa na rua. A mãe não está em casa, o pai não está em casa. A avó que olha. Então, assim, essa criança passa o dia inteiro na rua, ela passa o dia inteiro na internet, e são os colegas que vão falar as coisas com ela, não há conversa dentro de casa, até porque a mãe às vezes é separada do pai, e é um outro pai, é uma outra mãe, é um outro filho, é uma família, cada um é de um pai, cada um é de uma mãe, né? Eu moro em São João de Meriti, Rio de Janeiro, então, assim, as crianças passam o dia todo na rua. E essa questão de... Eu também sou professora de escola municipal, e a gente vê isso na realidade das crianças, né? Elas ficam praticamente sozinhas, elas se mandam, né? Porque a mãe e o pai não têm autoridade. Quando você chama um responsável,
um empurra para o outro porque não mora comigo, mora com a mãe, ou não mora comigo, mora com o pai, mora com a avó. Então, essa falta de referência do certo e do errado, né? Então, assim, isso tem deixado as crianças à mercê do que a novela passa, do que o filme passa, do que os programas do YouTube passam como referência. Então, eles não veem a autoridade nos pais, os pais não se dão respeito, porque não são como exemplos, às vezes são quase que da mesma idade, pai e filho quase que da mesma idade, e isso traz assim essa dificuldade de você chamar e conversar e trazer para perto. Vocês que nem eu estão ouvindo os gritos? Porque nós estamos retratando aqui gritos. E aqui a Glória escreveu: falta de autoridade dos pais, os responsáveis terceirizam sua responsabilidade para a escola e para os avós. E a Jaque fez uma pergunta quando a gente começou às 6h30, com relação ao pai, a responsabilidade muito grande do pai, né? Existe, sem dúvida, a gente fala muito da mulher porque ela tem muitas tarefas e tudo mais, mas a responsabilidade do pai é aquele mundo perfeito, nós estamos falando. É uma responsabilidade muito grande, mas a minha resposta ao que ela tinha perguntado ou comentado tem a ver muito com os valores, né? O padrão de vida de hoje exige que todo mundo trabalhe fora e que a criança fique aí com alguém que resolva. Se ela é um pouquinho maior, ela já fica em casa e ela dá conta dela e dos irmãos mais novos. Quando a gente olha para o padrão, quando a gente olha para os valores, isso exige do pai e da mãe um ritmo de vida que não tem jeito de ou você deixa o seu filho na creche o dia inteiro, ou você deixa numa escola, num período integral, ou você deixa em casa porque ele já dá conta dele dos irmãos, ou você deixa com a avó, ou N outras possibilidades que existem. E isso não tem como a gente olhar e falar: essa conta está dando errada. Essa conta está dando errada, porque é dado às crianças uma liberdade e uma falta de rédea, vamos dizer assim, que não está dando certo, que elas não têm maturidade e como diz, elas não têm como dar conta do recado sozinhas, né? Não é hora delas fazerem isso ainda. Elas estão num momento de, como se diz, de formação. Elas ainda precisam ser ensinadas. E eu não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês pensam. Eu coloquei aqui algumas coisas como abuso. Aqui está a inversão de papéis. Homem e mulher, traço pai e mãe. Uma falsa ideia de apoderamento difundido pela mídia. Isso, todos os valores que vão sendo colocados aí pra gente e que muitas vezes parece que faz tanto sentido, a gente engole com linha chumbada e tudo mais, e nada mais somos do que iscas. E a gente cai num engano. Porque, na verdade, como a gente viu, o homem tem o papel e suas características, a mulher tem seu papel e suas características, para que a criança entenda, veja Deus, a figura do pai, a figura da mãe, precisam estar ali para realmente trazer para essa criança esse equilíbrio. E isso hoje é algo muito sério que a gente vê bem perdido. E eu queria pedir já para você pode compartilhar já o slide comigo? Alguém ficou de compartilhar? Você, Jaque? Obrigada. Enquanto ela está indo, eu quero que a gente olhe lá no começo e dentro disso que nós estamos falando, dessa questão do... Já pode pôr o próximo já. Dentro
aqui todas, você pode ver comigo aqui, ó, as nossas cadeias estão cheias de órfãos, 70% deles, dos presos, são órfãos. Tem a questão das gangues e abuso de substâncias são abundantes. 85% das crianças têm problemas comportamentais. Gente, 85% é muita criança. 71% das crianças não terminam a escola. Isso é algo muito sério. Tem alguém próximo de mim hoje que está tendo um problema muito sério com a filha que não quer de forma alguma ir para a escola e o problema básico está nessa questão que a gente está falando da falta do pai presente. O número de divórcios é crescente, 87% em Moscou. Mães sozinhas lutam e sofrem, porque na maioria das vezes as mães ficam como sendo as responsáveis por todo o papel, quando elas têm o papel de mãe, só mãe. Elas não são pais, elas nunca vão ser pais. Os pais nunca vão ser mães, por melhor que eles tentem fazer, porque não estou falando que o esforço, que a atitude do coração de suprir seja errada, de forma alguma. Mas nenhum pai vai fazer assim, a criança está indo jogar bola e a mãe sentiu o cheiro lima e falou, vai esfriar, leva a blusa. Não tem, mãe é mãe. E o pai não vai ter isso porque o pai foi feito para ser o pai. E o pai é aquele que vai ensinar a criança a fazer coisas que a mãe vai falar, ah, tadinho, ele não consegue fazer isso. Porque mãe é mãe e pai é pai. E as mães lutam sozinhas, muitas vezes, tentando suprir da melhor forma possível um papel que não é o delas. O número de mães sozinhas já é maior, gente, já é maior que o de uma família com mãe e pai. Vocês acham que isso é algo sério a ser considerado? Porque essa é uma realidade que afeta a nossa sociedade, não é só a nossa casa, a nossa família. Muitas vezes você pode ter alguém na sua família que se separou, que se divorciou, e a família, como um núcleo maior, ela teve um acompanhamento que é, vamos dizer, extraordinário, de chegar o avô, o pai, um tio, cuidarem, ajudarem, tentarem suprir, mas isso é raro isso acontecer. A mãe realmente, ela sai se desdobrando, porque agora ela tem que suprir financeiramente, ela tem que suprir o cuidado da casa, e aí isso desestrutura muito toda essa ideia que a gente tem havendo da estrutura familiar, da estrutura da nossa sociedade. Existe então a perpetuação de famílias de mães sozinhas. E isso é algo muito difícil e que causa uma desestrutura em todas as áreas aí que a gente vê. Então, nós estamos vendo um quadro de tudo que a gente já falou e de toda essa situação que a gente vê na nossa sociedade hoje. Eu não sei se vocês ligaram a televisão, eu não olhei muito, não assisti a televisão, eu pus um pequeno documentário não, uma notícia curta, porque isso é algo para mim muito difícil, mas isso retrata a nossa sociedade, porque vocês ouviram com certeza a história de uma menina de 10 anos, 4 anos abusada, gente, 6 anos de idade, dos 6 aos 4. E o que isso causou
nessa menina. E essa menina, apesar de eu não saber o nome, ela tem que ser alvo das nossas orações e ela deve ser alvo dos nossos ouvidos, porque isso é um grito. Porque eu não sei você, mas perto de mim eu conheço várias que passaram pela mesma situação. A gente fica achando que isso vai ser só lá na comunidade, que isso daí vai acontecer só lá na favela, mas isso acontece dentro das escolas, dentro dos orfanatos, dentro das igrejas, dentro dos projetos. E isso está muito mais próximo do que a gente imagina. E isso é algo que nós precisamos ficar muito atentos. De um casal, era um casal com duas mulheres, uma delas tinha um filho, e porque esse filho lembrava muito do seu pai, e a companheira dessa moça ficou lá na cabeça dela falando, o que ela fez? Elas mataram o menino. E não lembro o resto da história. Esse é o tipo da coisa que é de embrulhar o nosso estômago e tem que soar no nosso ouvido como um grito muito alto. E a gente não pode fechar os nossos ouvidos para isso. Porque eu não sei quantas de vocês aqui estão envolvidas com o trabalho da fase. Com crianças, em formação. Algumas aqui estão em outros projetos com crianças. A gente ouviu aqui, algumas são professoras, mas você é vizinha, você é tia, você é mãe, e essa realidade afeta todas nós. E nós precisamos estar atentas a isso. Pode colocar o próximo, por favor. Praticamente todas as grandes patologias têm sido associadas à orfandade. Crimes violentos, abuso de drogas e álcool, gravidez na adolescência, suicídio. Tudo isso se correlacionam mais fortemente com a orfandade do que qualquer outro fator isolado. Esse foi um estudo feito nessa Universidade de Howard por esse professor chamado Stephen. A orfandade traz um mal para a sociedade, para tudo aquilo que a gente tem visto, experimentado, que é algo terrível. E nós não podemos, de novo, fechar os nossos olhos para isso. Pode pôr o próximo, por favor. Aí. As escolhas determinam identidade. Nós somos todos formados por 6 dimensões. Nós temos a espiritual, como sendo a central ali. Temos a parte o físico, o social, o ambiental, o intelectual e o emocional. Essas são as dimensões que nós somos formados. E assim são formadas todas as nossas crianças. E nós precisamos entender o que esse quadro todo representa para a gente quando nós quebramos algumas coisas. Quando a criança, eu vou começar pelo ambiente, por essa questão do ambiente que ela vive dentro da casa dela. Quando esse ambiente é desestruturado, dentro da casa dela, tem um pai e uma mãe que só brigam, que só gritam, que resolvem tudo no grito e que acabam não resolvendo nada, que vai existindo essa questão de uma tensão, um estresse dentro ali. Isso vai fazendo com que essa criança tenha uma insegurança com relação aos relacionamentos, e isso vai afetar no seu intelecto. Existe uma formação perfeita
na mente da criança, na estrutura, na nossa estrutura, que vai fazendo com que uma coisa seja relacionada à outra. E aí, quando ela está insegura, com medo, porque essas são coisas que são, sem dúvida, assim, fortes indicadores daquilo que a gente vê nos dias de hoje. Porque as professoras aqui falaram, né? Falam muito, né? E a gente escuta muito das professoras o que tem sido eu não sei como hoje as pessoas continuam indo para uma faculdade dentro de um quadro desse, onde você não tem autoridade, porque as crianças não respeitam, porque elas não são ensinadas a respeitar, porque elas não se submetem a uma autoridade, porque na casa delas é tudo na base do grito e no final cada um faz o que quer mesmo. E isso tudo vai ensinando e vai trabalhando na formação da criança. Passa disso uma criança emocionalmente instável, porque ela não tem essa estrutura equilibrada, uma estrutura que vai ajudá-la a desenvolver os relacionamentos quando ela vai para fora. Isso afeta a questão física. E para mim isso é algo muito sério. Nós vamos ver um pouquinho, a gente vai ver nos próximos slides o contrário do que mas quando as crianças não têm os seus pais perto, não têm os seus pais presentes, o pai foi embora, ou o pai e a mãe nunca estão, a propensão para ela ter doenças psicossomáticas é enorme. E ela vai desenvolvendo isso por conta de um funcionamento perfeito. E como eu falei, homem e mulher refletindo, isso faz com que exista um funcionamento perfeito na formação da criança, na formação da família e na formação da sociedade. Isso faz muita diferença na questão da saúde também, porque as crianças começam a ter questões respiratórias, isso é muito afetado, asma, algumas questões de pele. Hoje, quantas pessoas, isso era uma coisa rara, hoje, quantas pessoas hoje lutam com a questão de um vitiligo, que uma porcentagem alta do vitiligo tem a ver com essa questão emocional. Por quê? Porque dentro da sua estrutura, nem todos os casos, não é 100%, mas muitas pessoas desenvolvem isso por uma questão que é emocional. O nosso cérebro é tão perfeito que uma criança sob pressão, que vive numa estrutura, numa casa sob pressão, onde os pais não dão segurança nenhuma, porque a criança nunca sabe se os pais vão se separar, vivem com medo disso, os pais vivem brigando, ou o pai vive brigando com a mãe, ou a mãe vive brigando com o pai, e a criança vive num lugar onde ela tem medo, ela tem insegurança. Isso faz com que o próprio cérebro libere um mecanismo de defesa que se chama cortisol. E isso é feito para que isso daí alivie a dor, alivie o estresse e a insegurança. Porém, muita liberação de cortisol pode trazer desdobramentos permanentes para essa criança. Ou seja, o equilíbrio nas nossas casas, o equilíbrio e a saúde das nossas crianças depende muito do ambiente e daquilo que está acontecendo com ela e da instrução que ela recebe. Ela também, a gente passando do físico, né, e indo para a próxima questão ali, que é o social, o que acontece quando as crianças não são ensinadas dentro dos seus lares a terem, a desenvolverem relacionamentos saudáveis.
Porque a criança tem hora que ela tem medo de falar com a mãe, tem hora que ela tem medo de falar com o pai, aí ela melhor ela ficar quieta e a criança vai ficando para dentro, é introspectiva, porque ela não está sendo desenvolvida na conversa, porque naquela casa só se grita, e isso daí vai causando nela uma incapacidade de se relacionar socialmente. E a gente quase não vê isso também. Aí as crianças, elas se voltam para dentro, elas não têm maturidade nenhuma para fazer isso e desenvolver a vida sozinhas, ou elas vão tentar falar, não, ó, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E ela vai tomando decisões sem a maturidade necessária, e isso faz com que a gente tenha esse quadro que nós vivemos hoje, onde as pessoas não gostam, elas vão e matam. O Cassie, que é o autor do livro, desse treinamento, estava contando que ele visitou, ele tinha um trabalho com... Algumas pessoas tinham trabalho em cadeias e ele visitou uma delas, onde um rapaz foi sempre muito abandonado pelo seu pai. E o pai não era bom, o pai era ruim para ele, o pai não sabia ser pai. E aí ele chegou numa idade que ele resolveu acabar com isso, porque ele não aguentava mais. Ele foi e matou o pai dele. E foi para a cadeia. E quando ele chegou na cadeia, estava lá na cela dele, ele começou a chorar, chorar, chorar. E aí alguém que trabalhava foi até lá para atendê-lo e ele só falava assim, eu preciso de um pai, eu quero um pai, eu preciso de um pai. E você fala, que coisa louca, porque aquela criança que cresceu sem o seu pai presente, foi sentindo que ele resolveu o problema dele. E, na verdade, ele não resolveu o problema dele, porque chega num nível de incapacidade lógica de raciocínio. Porque não é assim que a gente resolve essas questões. E nós estamos achando que as nossas crianças dos dias de hoje, e também foi nos dias de hoje, não foi tanto tempo atrás, não, elas vão ter de resolver os seus problemas. E eu não sei qual é a realidade ao seu redor. E é por isso tão importante. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ouvindo, Sim. Certo? Ah, ok. Sim. É que deu uma aqui, eu não sabia se eu que estava parada ou a pessoa que estava bem prestando atenção. Mas tá ótimo. Qualquer coisa, acena para eu saber, tá bom? Mas nós precisamos parar e olhar para essa realidade que está afetando a saúde da nossa geração, da nossa sociedade. O físico, social, aquilo que é o ambiente e tudo isso, porque não existe também saúde. E essa questão dessa dimensão é a fundamental nesse processo, e é por isso que a gente sempre fala, da questão daquilo que Deus não pode perder nisso. Você pode, por favor, passar o próximo? Oi, Patrícia, só travou um pouquinho agora no final. O que você falou no final travou um pouquinho. Da dimensão espiritual, que essa questão espiritual é a que vai nos ajudar no processo geral. E eu vou acrescentar um pouco, porque eu não tinha falado isso, mas é muito interessante. Eu gostaria de saber desenhar aqui no PowerPoint, mas eu não sei, uma hora eu aprendo. Mas quando a gente fala assim, então, vamos pegar o espiritual e jogar um banho de espiritualidade aqui na criança. Mas ela é como se você
desenhasse aí nessa parte emocional, por exemplo, um racho, porque ela tem feridas emocionais na sua história que são enormes. E quando você joga ali aquilo, achando que vai resolver tudo, é uma fenda que passa por ali e cai num vazio, porque aquilo ali é uma ferida enorme. E nós precisamos entender qual é a realidade daquela criança para a gente entender, suprir aquela necessidade, curar aquela ferida, para que a gente trabalhe na vida da criança como um todo. Então, é muito sério a gente olhar para essas 6 dimensões e entender que as nossas ações, elas têm desdobramentos em todas elas. Pense nessa questão do espiritual ali do centro, como se tudo isso, na verdade, fosse um lago. E você joga uma pedrinha lá no meio. Você já viu quando você joga uma pedra na água, as reverberações que saem dali, da onde a pedra caiu, elas saem ondulações assim, e elas afetam todas as outras áreas. E a gente não pode deixar de olhar para essa realidade quando a gente olha para a situação que nós estamos. O mundo está gritando. O grito começa com as nossas crianças. Essa geração que nós temos hoje, ela já é resultado de algo que foi deixado lá atrás e que nós precisamos resgatar. Eu ouvi essa semana, e eu até pedi para o meu marido me mandar, ele esqueceu, eu também esqueci, mas eu vou falar para vocês rapidinho. O que construiu a cidade de Dubai, ele é um sheik, e ele disse o seguinte, ele falou, uma pessoa perguntou para ele como que ele esperava que as outras gerações iriam continuar, né, da família, cuidando de tudo, tal. Ele falou, olha, o meu pai andava de camelo, meu avô andava de camelo, o meu pai andava de Mercedes. Eu ando de Land Rover, ou um carro bem melhor do que a Mercedes. O meu filho também vai andar com um carro desse. O meu neto, ele vai andar de camelo. E ele falou o seguinte, ele falou, tempos difíceis levam os homens a se tornarem fortes. E tempos fortes levam as pessoas, as coisas ficam fáceis. E aí, esses tempos fáceis levam a serem formados homens fracos. Eu não sei se você já viu isso em algum lugar na história. E a gente fica achando, e é por isso que eu volto na ideia do padrão e dos valores. A gente fica achando porque a gente olha para o padrão desse mundo. E a gente se baseia no padrão desse mundo. E o padrão desse mundo faz isso. As pessoas falam, eu nunca vou deixar meu filho passar por aquilo que eu passei. Só que você se esquece que para você ter a força, a garra, a visão saudável que você pode ter, isso foi resultado de um tempo de alguém que segurou firme você. E é tudo na base do equilíbrio, porque não estou dizendo de uma gestão militar, não é isso. Mas hoje tudo é fácil, tudo é rápido. As pessoas não querem ter trabalho. E aí se formam pessoas fracas, sem brio, sem força de vontade. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vocês conseguem ver isso na realidade? Talvez não seja a realidade da sua casa, mas ali, na rua para fora, talvez você veja claramente isso.
crianças que desistem da escola porque não conseguiram fazer a lição de casa. E aí a mãe que não quer ter trabalho, ou a mãe que não sabe nem o que fazer, fala, tudo bem, desde que você trabalhe. E aí a criança não estuda, a criança não trabalha, e aí nós temos adolescentes de 40 anos que ficam em casa e que casam com você e com você e comigo, quando eu não tenho valores, quando eu não tenho padrões firmados na minha mente. E isso desestrutura toda uma sociedade. E nós não podemos brincar com isso, porque quando nós olhamos a realidade, nós falamos, meu Deus, a coisa tá feia, a coisa tá difícil. Olha essas crianças, olha o número de crianças sendo abusadas, sendo molestadas, sendo jogadas para a rua, sendo marginalizadas. Crianças que têm histórias, crianças que têm necessidade de ter o pai e a mãe e que são negligenciadas. E que quando nós olhamos para essas 6 dimensões, essas crianças também têm essas dimensões. E todas essas, muitas vezes, elas estão totalmente machucadas e feridas por conta de uma desestrutura na nossa sociedade, nas nossas escolas, nos nossos bairros, nos nossos projetos, nas nossas casas. E nós precisamos ter uma postura diferente. Pode passar o próximo, Jaque, por favor. E aí a gente volta para o pai que estabelece... deixa eu ver. Você pode pôr o próximo? Para eu ver se deixei... Isso, pode voltar no outro, é isso mesmo. Eu achei que eu tivesse repetido um slide. A gente volta no que a gente viu na semana passada. O pai estabelece autoridade moral. O pai, ele confere a identidade. Ele provê segurança. O pai afirma o potencial da criança. E isso são 4 pontos que trazem uma saúde integral para as crianças. E quando os pais não estão presentes e quando os pais faltam, essa estrutura é desestruturada e ela vai causar reverberações negativas. Algumas crianças, algumas, não são todas, é lógico, elas que vão desestruturar geral, porque existem fatores aí nessa história, mas alguns falam, nunca vou fazer isso porque eu tive uma experiência tão ruim que eu vou ser um pai. Então mas a maioria geralmente repete aquilo que ela viveu e é uma coisa que não faz sentido, né? Pode passar o próximo, já quando a gente está olhando aí para a responsabilidade do pai, isso é muito sério. A gente olha e pensa aqui, filhos de pais envolvidos, afetuosos e carinhosos são mais propensos a. Então pensa nisso, quando os filhos têm pais assim, eles têm interações sociais entre irmãos, os irmãos se dão bem, eles vão experimentar menos tensão e mostrar reações emocionais menos negativa durante brincadeiras com amigos. Isso aqui. Eles são mais propensos a resolverem conflitos por si, em vez de buscar a assistência do professor, ou do pai, da mãe, da tia. Terem alta pontuação em medidas de julgamento moral interno, valores morais e conformidade com as regras. Vocês conseguem ver o inverso disso ou só eu? Porque hoje a gente vê, não existe regra, o aluno não gostou, ele taca a carteira lá de trás na professora. Se você assiste alguma notícia, você viu isso ano passado. Isso no caso de uma rede pública, mas quando você vai para uma escola particular, eu não sei o que vocês acham, mas para mim é pior.
porque o aluno ele reclama, o pai e a mãe vêm na escola e falam o que foi que a professora fez para ele. A escola é a culpada, a professora é a culpada, o aluno, o filho, ele é um santo. E se alguém levantar a voz para ele, a gente processa a escola, processa o professor, processa, e a criança ela tem uma imunidade que uma hora bate de volta na porta dos pais, porque nenhuma coisa foi ensinada para ela, a não ser que o dinheiro faz tudo, e o dinheiro não faz tudo. O dinheiro não faz tudo. E a gente não pode se esquecer que esses valores, essa questão da educação, de respeito à autoridade, começa quando eu falo para o meu filhinho pequenininho, não faça isso. É ali que começa. É na minha casa, é na sua casa, e a gente não pode se esquecer disso. Porque os desdobramentos, eles vêm. A gente acha que, não, ele passou daquela fase de respondão. Não, não é isso. Isso daí ele já assimilou, não é que passou da fase. A hora que ele precisar responder para o chefe, para o professor, para o diretor, ele vai responder. Então, a gente não pode se esquecer disso. Crianças que vivem sem seus pais são mais propensas a terem problemas de saúde, como a gente já falou antes, e isso é algo muito sério que a gente não pode se esquecer. Pode passar para o próximo, por favor. Aí a gente vê, esse documento é um documento que faz estudos, né? Fala da área intelectual. Vocês vão receber todos esses, então eu vou passar por eles para a gente não demorar muito. Crianças com pais se saem melhor academicamente. Crianças de 3 anos conseguem até resolver melhor problemas de QI quando tem a estrutura pai e mãe presentes. Mexe na área intelectual, na emocional, reagem melhor no estresse e na frustração, porque elas estão emocionalmente saudáveis. Então, quando acontece alguma situação, elas não são crianças totalmente desestruturadas. Pode passar para o próximo. Elas também na área social, menos problemas de comportamento, que isso é algo gritante na nossa geração hoje, essa questão de comportamento, a violência, aquele tipo de coisa, vandalismo, que eles saem, as turmas saem, e você não vai falar, não, isso daí é gente da comunidade que faz. Não, não é não. Vai na Paulista, o pessoal lá, que é tudo turminha com dinheiro e tudo mais, eles vão, e quando são famílias e jovens, adolescentes, crianças desestruturadas, eles vão fazer coisas que são de violência, de vandalismo, porque existe uma desestrutura, e o contrário, quando os pais estão presentes, essa questão social e de comportamento é muito diferente. A área física, né, como a gente já falou, vão ter mais saúde física, saúde mesmo, menos dessas coisas que têm afetado tanto como asma, vitiligo e outras dessas doenças psicossomáticas. A taxa de mortalidade e obesidade também são mais baixas. Pode passar o próximo? E o crescimento espiritual. O pai é o representante de Deus na família, no mundo ideal. A criança com o pai demonstra pontuação maior em julgamento moral, em valores morais, e se adequam a regras e a disciplina, porque isso é uma parte que nós sabemos que faz trabalhada dentro dessa estrutura espiritual. Pode passar o próximo? E quanto a nós, mulheres? Porque a gente está falando, e nós vimos, né, a influência do pai, a gente olha para essa questão que nós vimos ali, de toda essa desestrutura, que é o quadro
que nós vimos hoje só em alguns números, né? A gente nem foi muito a fundo porque esse assunto é denso, se você for olhar todos os desdobramentos que existem numa desestrutura dentro da sociedade por conta dessa questão da orfandade e do desajuste dentro das casas. Nós precisamos, como mulheres, ajudar os nossos maridos a demonstrarem o que Deus os criou para ser. Nós somos ajudadoras idôneas, como nós vimos na primeira, no segundo dia, né, na semana passada, auxiliadoras idôneas, que estamos ali para ajudar, para lembrá-los de que esse papel é um papel que se desdobra em toda a história. Esse papel do homem e da mulher não se limita dentro da nossa casa, de um bom funcionamento da nossa casa. Ah, não, a minha casa é um pedaço do céu. Não, a minha casa não é, a minha casa é um inferno. E eu acho que isso vai ficar dentro das minhas quatro paredes, mas não vai. Tanto aquilo que é ruim, quanto aquilo que é bom se desdobra. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós vamos ser agentes de transformação para uma geração, para uma sociedade tão perdida. Nós precisamos abençoar os nossos maridos, a lembrá-los, assim, seja uma bênção, eu estou aqui para te ajudar, mas gaste tempo com os nossos filhos, faça isso, faça aquilo, providencie uma estrutura básica, mínima, para que ele tenha um prazer de estar ali e exercendo a influência positiva dentro de casa com seus filhos. Pode passar, por favor, o próximo. Por que eu voltei nesse quadro que nós já vimos? Pode ficar aí mesmo, é esse daí mesmo, Jaque. Essa é a sequência. Eu repeti, porque a gente olha para toda essa responsabilidade do homem, e eu espero que você não faça isso, que se o seu marido estiver na sala com os homens ali, com o Fernandão, que a hora que acabar, vocês falam assim, peraí que a gente precisa falar uma coisa para você. Você é responsável por isso, você é responsável por isso, você é responsável por isso, e você está sendo irresponsável em tudo, você não realiza o seu papel do jeito direito, e a gente fica plá, 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 falando, e nunca foi dado para a gente esse papel de faladora no ouvido do marido. Nós fomos chamadas a ser auxiliadoras idôneas, que são aptas a fazer algo. E nós precisamos olhar para esse quadro e pensar em toda essa estrutura. Mulheres, nós somos responsáveis muitas vezes, nós somos responsáveis 100% das vezes, quando nós olhamos para essa realidade das 6 dimensões e nós somos negligentes com elas para conosco. Você precisa prestar atenção nessas áreas todas e saber que você é formada de todas essas áreas. E que todas essas áreas, elas podem ter um equilíbrio. Elas podem andar de uma forma que você experimente o céu na sua casa. Como é a sua casa? A minha pergunta hoje é para você. Como que tem sido a sua vida? Eu não conheço a maioria das mulheres que estão aqui. Como eu falei, eu espero conhecer cada semana um pouquinho mais vocês. E no final dessas 13 semanas, eu espero que a gente se encontre todas aí no Rio. Quem for de fora vai ter que ir até o Rio, porque eu vou lá também. Para a gente sentar, ou para o Canadá, vamos todo mundo para o Canadá. Vamos lá e ter um tempo juntas de comunhão. Porque todas nós podemos ser transformadas durante esse tempo. E eu não sei como foi a sua história, mas é muito importante você olhar para cada um desses pontos, tirar uma cópia desse esboço e escrever em cada uma dessas áreas como você se encontra, como que você está. Se você ainda não é casada, eu não sei que momento da vida vocês estão,
mas é se lembrar que as suas decisões, elas têm desdobramentos. Como que é a sua vida com Deus? Que lugar que Deus tem na sua vida? Você já entendeu o propósito dele para você? Você já entendeu que Deus é muito e vai muito além do que só uma história bonita de alguém que mandou o filho dele, que morreu na cruz, que tudo isso tem um propósito? Você já entendeu isso? Você entendeu que essa questão espiritual não tem a ver com religião, não tem a ver com uma igreja de 4 paredes, mas tem a ver com algo que tem a ver com uma estrutura do céu para a sua vida. Toda essa história bonita de Jesus morrer na cruz e tudo mais que nós, principalmente brasileiros, ouvimos e somos simpatizantes ou estamos bem familiarizados com essa história. Talvez todo mundo na sua casa tenha uma cruz, saiba muito bem a história de Jesus. Eu queria que você entendesse que tudo porque ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E para que você experimente o céu na sua casa, você precisa experimentar o céu na sua vida. E o céu na sua vida significa entender que tudo isso tem um propósito. E o propósito dele é ser seu Salvador e o seu Senhor. E ele diz lá na Bíblia, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ele não vai entrar na sua vida, no seu coração, na sua estrutura de vida e de família, se ele não for convidado para isso. Mas ele quer ser o seu Salvador, porque é isso que ele faz, nos salva, nos limpa dos nossos pecados, mas ele quer ser o seu Senhor. E para ser o seu Senhor, ele pede que você entregue a sua vida para ele, o controle da sua vida. E aí ele te dá um manual de funcionamento, que é a Bíblia. E ela vai nos ajudar a entender esse funcionamento que a Adriana falou até no começo. É tão difícil trazer o céu. É difícil, porque a gente precisa entender que não tem mais a ver com a gente mandando na nossa vida. Mas é que um Deus de amor, que fez toda a história, que escreveu toda a história, e que você e eu estamos vendo que ele está fora dessa história, embora ele não perca o controle de nada, mas que o homem resolveu que ele ia dominar, e a gente está vendo na notícia. Nós não precisamos fazer estudos teológicos para isso. É você ligar a Rede Globo mesmo, você já vê que o homem tomando controle de tudo desestruturou uma história tão perfeita. Eu já disponibilizei o meu contato para vocês. E se vocês quiserem entender um pouco mais do que significa esse relacionamento pessoal com Jesus, se você ainda não entendeu, você pode me procurar alguém talvez da fase que você conheça, tenha mais intimidade, mais liberdade, e converse, porque esse é o ponto de transformação da nossa história. Nós temos a capacidade, pode deixar esse mesmo, Jaque, que eu já vou chegar aí. Nós temos a capacidade de tomar decisões que mantêm todas as coisas num equilíbrio, porque ela tem Jesus como centro. Para Jesus estar no centro, ele precisa fazer parte da sua vida. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. A nossa parte também inclui Mateus 18, que a gente não pode, na verdade, esse é um lembrete que a Bíblia nos dá, falando da seriedade de tudo isso que a gente falou, dessa realidade de hoje. E como é sério essa questão das crianças. A Bíblia fala, se alguém fizer cair no pecado, um desses nossos pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso é sério. Ele não falaria de algo tão sério para a gente se não fosse uma questão para a gente ouvir. O grito das crianças. Não brinque com as crianças. As crianças, elas formam a próxima geração. A próxima
o próximo grupo da sociedade. E também como auxiliadoras idôneas. Malaquias 4:6 fala que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha à terra, não venha e fira a terra com maldição. Tem um próximo? Eu acho que não. É isso aí. É pesado? A realidade é a realidade que a gente vê no jornal, vê no bairro, vê no projeto, vê nas escolas e muitas vezes vê nas nossas casas. A minha oração é exatamente essa. Ouça o grito. E ouça o grito e traga para você a possibilidade de ser resposta a esse grito a partir da sua casa. E que a sua casa seja a casa que vai começar a reverberar essa diferença, essa transformação. Porque é difícil trazer o céu, mas é muito possível quando a gente entendeu aquilo que é um relacionamento íntimo, onde Deus é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E Ele fala pra gente como a gente pode ter o céu nas nossas casas. Eu agradeço o tempo de vocês, peço perdão pelos 7 minutos que eu passei e eu oro para que vocês realmente sejam sensíveis a esse grito e entenda que esse grito chega aos nossos ouvidos, que nós precisamos dar uma resposta a esse grito das crianças, fazendo com que as nossas decisões, desde que eu sou solteira até quando eu sou avó, aquilo que passar por mim vai reverberar em bênção, em saúde, em equilíbrio, porque eu entendi o como que a gente pode fazer isso. E a resposta está em Jesus. De novo, se você não entendeu ainda essa questão dessa caminhada, o que significa toda essa história de Jesus, pode me procurar, pode procurar as meninas da fase, quem você se sentir à vontade, mas não deixe de tomar essa decisão por Jesus. Ele está à porta e bate, e Ele quer fazer diferença na sua vida e diferença na sua história. Amém? Obrigada, Paty, pela incrível aula. Não sei vocês, mas minha cabeça tá muita coisa para pensar, para refletir, para aprender. A gente te agradece aí. E como a gente está um pouquinho além, né? E a gente está abrindo o grupo do WhatsApp normalmente para perguntas, eu gostaria assim, que vocês compartilhassem lá as perguntas que você tem, ou fizessem igual a minha, anotasse para a próxima quinta, às 6h30, você entra na sala e você pode tirar essa dúvida com a Patrícia e com o Fernandão, tá bom, gente? Jaque, deixa eu só pedir uma coisa. Eu não estou nesse grupo do WhatsApp. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa, se alguém me adiciona. Então, até se alguém escreveu já alguma coisa essa semana e eu não respondi, não é falta de educação, é só porque eu não tô lá. Então, eu achei que eu tivesse, mas não recebi nada, ficou tudo tão quietinho. Então, Não, só para vocês saberem. não tá não, porque acho que até o Fernandão respondeu também. Ah, então, ele tá, mas eu não tô. Aí eu falei, nossa, mas eu não tô. E eu vou avisar alguém que eu tô, então. Tá Tá ótimo, bom? tá ótimo então. Gente,